Há sobre a mesa requerimentos de destaques que serão lidos pelo senador Walter Pinheiro. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, no termo do artigo 318, votação em separado para o destaque do artigo 49 e do artigo 1º do substitutivo. Destaque para votação em separado do artigo 51 da Lei número 9.504 e do artigo 1º do substitutivo. Destaque para votação em separado do artigo 45A e do artigo 2º do substitutivo. Destaque para votação em separado do artigo 49 do artigo 2º do substitutivo. Destaque para votação em separado do artigo 46 e, consequentemente, em relação ao artigo 1º do substitutivo. Destaque para votação em separado do artigo 47, ao artigo 1º do substitutivo. Destaque para votação em separado do inciso 1º, parágrafo 2º, artigo 47 do substitutivo aprovado na comissão especial, do artigo 1º do substitutivo. Destaque para votação em separado do artigo 48, também em relação ao artigo 1º do substitutivo. Requerimentos. Requeiro, com base no regimento, destaque em separado para votação do inciso 2º do artigo 22A do artigo 2º do substitutivo. Esse destaque de autoria do senador Eunício Oliveira. Requerimento de destaque separado. Para destaque para votação em separado do artigo, suprima-se o artigo 49, portanto, do artigo 2º do substitutivo. Esse requerimento da senadora Vanessa. Destaque para votação em separado para que se suprima as mudanças ao inciso 1º do parágrafo 2º do artigo 47, em relação ao artigo 1º do substitutivo da comissão especial. Também da senadora Vanessa. Requerimento, e, portanto, o último requerimento da senadora Vanessa, querendo destaque para votação em separado para suprimir o parágrafo 3º do artigo 39, também em relação ao artigo 1º do substitutivo. São esses, presidente, os destaques apresentados. Senhor presidente, pela ordem, senhor presidente. Senador Romero Jucá. Senhor presidente, como nós vamos buscar a exaustão da discussão, eu quero dar parecer favorável ao acatamento dos pedidos de destaque. Proponho que sejam votados, inclusive, em globo, com parecer de acatamento. E nós vamos discutir as emendas. Muitos desses destaques já estão nas emendas que nós vamos discutir. Então, vamos discutir exaustivamente as emendas. Depois, se sobrar algum destaque que não tenha sido discutido ainda, nós vamos discutir separadamente. Se já tiver sido discutido e votado, eu darei parecer contrário e a gente vota em globo destaques com parecer contrário. Mas, para privilegiar o debate, o parecer favorável agora, para que nós possamos seguir. Senador Romero, aqui nós vamos votar os destaques primeiros e as emendas depois. Não, os requerimentos, né? Os requerimentos. Os requerimentos. Nós vamos aprovar todos os requerimentos e depois votar o substitutivo e depois votar as emendas. Presidente, pela ordem. Substitutivo, destaques, emendas. Tá. Presidente. Presidente, não sei se ocorreu algum equívoco na mesa, mas os meus destaques não foram lidos. Consulta a mesa com relação aos destaques do senador Randolfo Rodrigues. Presidente, Paulo Rocha, na votação anterior, votou com encaminhamento do partido. A ata registrará a manifestação de Vossa Excelência, senador Paulo Rocha. Das emendas apresentadas, todas foram destacadas? Senador Randolfo, foram lidos os destaques ao substitutivo. Os destaques a emendas serão lidos na sequência. Há ainda sobre a mesa requerimento para votação em globo dos requerimentos de destaque lidos. Parecer favorável, senhor presidente. Nós vamos aprovar todos os requerimentos de destaque. Para ler os requerimentos. Já lidos. As senadoras e os senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação em globo dos requerimentos de destaque.
As senadoras e os senadores que os aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. As matérias destacadas serão votadas oportunamente. Votação da emenda 23, substitutivo, da comissão especial, nos termos do parecer republicado, que tem preferência regimental sobre prejuízos dos destaques. Perdão, sem prejuízos dos destaques. As senadoras e senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Passa-se a votação dos destaques. Votação do artigo 46 da Lei 9.504. Pela ordem, senhor presidente. Senador Roberto. Como existem muito mais emendas do que destaques, e eu, por uma sistemática de agregar no debate por assunto, eu queria pedir à mesa que nós pudéssemos discutir e votar as emendas e, posteriormente, a gente avaliaria os destaques, porque vai sobrar pouco destaque depois dessa sistemática. Se a gente votar o destaque primeiro, o destaque, em tese, ele termina configurando o texto, e aí eu não vou poder emendar depois, que vai ser matéria vencida. Senador Romero, só uma ponderação, é que se nós fizermos isso, nós não temos para as emendas nem os pareceres ainda. Nós precisamos votar. Eu vou dar os pareceres coletivamente por assunto, senhor presidente. Estou preparado para isso. Nós faremos só para organizar a votação. Nós votamos os destaques, depois as emendas, quando for o caso. Mas nós vamos votar os méritos dos destaques agora? Não. Nós já votamos os requerimentos, aprovamos. Os requerimentos serão, na minha proposta, nós votaríamos os requerimentos após votar o texto substitutivo, votou as emendas, consolidou o texto, e aí o destaque que remanescer a gente votaria. Se for por acordo, dá para fazer. O problema é que nós vamos ter que votar os requerimentos, na sequência as emendas, e na oportunidade de votação das emendas, o requerimento nós já receberemos o parecer de vocês. O requerimento nós já votamos, aprovamos todos os requerimentos de destaques. Nós vamos só votar depois os destaques que foram aprovados. Muitos desses destaques estarão prejudicados por conta do acatamento e a votação das emendas. Então nós vamos estar fazendo duas coisas. E se nós votarmos o destaque, em tese ele mata a emenda se ele for mantido no texto. Então eu estou querendo facilitar o debate e a solução. Do ponto de vista regimental, por iniciativa da mesa, é impossível. Porque mas eu proponho nós concluiremos a votação do substitutivo apreciando os requerimentos de destaque. Não dá para a gente sairmos para as emendas sem terminarmos a votação do substitutivo. Senhor presidente, eu vou dar um exemplo aqui da situação que nós vamos encontrar. Existem destaques da senadora Vanessa que acabam com a doação de empresas, mas que não apresentam outra solução. Se isso for, em tese, destacado agora, mais na frente a emenda vai estar prejudicada, porque já foi votado o destaque, o texto está confirmado no substitutivo. Eu estou querendo, como tem 111 emendas que eu agrupei por assunto, então nós vamos discutir por assunto essas emendas todas e aglutinando muitas vezes numa subemenda uma solução, como eu fiz na questão da doação de pessoa física. Então eu sei que é uma saída heterodoxa, né? Mas talvez fosse melhor para se conduzir o debate e a gente chegar numa posição final. Mas eu fico a critério de Vossa Excelência. Cunha Lima, senador Zé Agripino, senador... Senhor presidente, apenas para manifestar concordância com a posição do relator, do senador Romero Jucá, que merece inclusive um reconhecimento de todo o plenário pela postura aberta e transparente com que ele deseja debater essa matéria. A tradição é você votar em globo os destaques, as emendas, e pela complexidade do tema e a diversidade de opiniões que temos já manifestadas no plenário, o senador Romero Jucá deixou claro que está com disposição de oferecer parecer em cada uma das emendas, e acredito que a proposta que o senador Romero Jucá apresenta nesse instante, ela abreviará uma votação que pode ser exaustiva, longa, e nós temos, claro, que um prazo curto para devolver a matéria à Câmara, até porque tivemos trancamento da pauta com a matéria da desoneração, tivemos na semana passada não apenas a sabatina do Dr. Rodrigo Janot, mas também a aprovação em plenário. Então, o espírito, o ânimos
o ânimo do relator é extremamente louvável. Então, o senador Romero merece o reconhecimento do plenário pela postura de não querer tratorar o rolo compressor, e o mecanismo, enfim, que ele propõe me parece extremamente razoável. O PSDB concorda com a proposta. Senador José Agripino. Senhor presidente, acho que o que o senador Romero Jucá está propondo é o racional. É a malha grossa, malha média e malha fina. A malha grossa foi o substitutivo. A malha média é a reunião das emendas, que são muitas em torno de temas. A malha fina é o destaque em cima das emendas ao final. Então, o que Sua Excelência está propondo, ele que há meses vem discutindo isso, é a forma pragmática de você chegar ao fim de um processo de votação. Nós estamos inteiramente de acordo. O substitutivo foi votado, vota as emendas por temas e, ao final, os destaques que vão fazer a sintonia fina do que a emenda foi aprovada. Por acordo, dá para fazer. Senador Caiado. Senador Paulo Rocha. Presidente. Senador Caiado. Senhor presidente, solicito a Vossa Excelência que realmente dê preferência ao destaque, senhor presidente. Desculpe. Dê preferência às emendas, porque o destaque é sobre uma parte do texto. Aquela emenda sendo aprovada ou rejeitada, nós teremos como continuar a votação dos destaques. Do contrário, nós vamos ter aí dois trabalhos. Um primeiro que poderá, às vezes, amanhã ser retirado algum texto daquele artigo e, de repente, ser totalmente alterado por uma outra emenda a seguir. Se nós iniciarmos pelas emendas, é muito mais lógico na votação dessa matéria do projeto de lei. Senador Telmário, senador Paulo Rocha. Senhor presidente, considerando a complexidade dos debates, sem nenhuma dúvida, olhando pelo lado racional, é muito melhor a gente votar primeiro os requerimentos, depois a gente vai para os destaques, que com certeza é a menor quantidade. É a posição do PDT. Senador Paulo Rocha. Presidente, ao esforço do nosso relator, a bancada do Partido dos Trabalhadores está concordando com o encaminhamento que o relator está fazendo. Acho que, dada a complexidade da matéria e o esforço que ele está fazendo com transparência, democraticamente, com esse melhor método, é o que o nosso relator está propondo. O Partido dos Trabalhadores concorda com este caminhamento. Senador Randolfo Rodrigues. Acordo, presidente. Vamos encaminhar. Vamos em frente. Então, está aprovado o texto base do substitutivo, sem prejuízo dos destaques, ficando prejudicado, portanto, o projeto original.